E aí, galera, beleza? Dando continuidade e cumprindo o que foi prometido em sala de aula. Eu escrevi aqui para vocês o restante que faltou ser dado presencialmente em sala, beleza? Vou discorrer um pouco mais do que já foi comentado, do que já foi explicado, mas para a gente relembrar e essa aula, essa gravação ficar para vocês ponderarem e anexarem ao seu caderno informações já explicadas e outras que não puderam ser explicadas diante daquele tempo que a gente tinha, beleza? Às vezes 2 aulas não é o suficiente para dar de forma bem clara, de forma bem devagar para você entender todo o conteúdo, beleza? Relembrando, galera, a gente viu na aula de ontem que o conceito de Estado são 3 situações, são 3 entes que fazem parte do Estado, que constituem o Estado. Quais são os elementos, professor, que constituem o Estado? O território, o povo e o governo soberano. Beleza? A nossa forma de Estado é uma cláusula pétrea. A nossa forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Está prevista onde, professor? Lá no artigo 60, parágrafo 4º. A gente entende que dentro da nossa forma de distribuição, a nossa forma federativa, todos os entes federativos detêm a autonomia. Beleza? E o Estado Federal detém o quê? Soberania. Beleza? Os entes federativos possuem autonomia financeira, auto-organização. Se auto-organizam como, professor? Através da Constituição Federal, através da Constituição Estadual ou através da lei orgânica. Beleza? Dando continuidade, quais são as características do nosso federalismo? Uma das características do nosso federalismo é a indissolubilidade, ou seja, não existe o direito de secessão. Então, nenhum Estado pode, por livre e espontânea vontade, optar por se dividir do Brasil. A nossa forma de federativa é uma cláusula pétrea. Beleza? A repartição de competências para os entes federativos. Então, as competência da União, dos estados, do DF, dos municípios, ficam bem claras do artigo 21 ao artigo 24 da CF. Conforme for passando a aula, nós vamos entender melhor, beleza? Lembrando que o Estado Federal detém soberania e os entes federativos a autonomia, beleza? Lembre-se que a forma de criação do nosso federalismo se deu por desagregação ou segregação. Como assim, professor? O Brasil era um estado unitário e posteriormente ele foi subdividido em quê? Em 26 estados e um distrito federal. Então, era um estado unitário e foi segmentado. Foi através de um movimento de desagregação. Houve uma divisão em 26 estados e um distrito federal. É por isso que no Brasil a criação da nossa federação se deu por desagregação, porque era um estado unitário que se subdividiu em 26 estados e um distrito federal. Diferentemente dos Estados Unidos, que lá a gente tinha 13 colônias, todas detinham soberania. O que aconteceu? Eles estavam cansados de serem pressionados pela Inglaterra e eles decidiram se juntar. É por isso que o nome é Estados Unidos da América, porque eram 13 colônias que eram soberanas. Então elas se juntaram e criaram um país chamado Estados Unidos da América. Então eram 13 que se juntaram. Então o movimento se deu por agregação. Lá, enquanto se deu por agregação, aqui no Brasil era um Estado Federal que foi subdividido em 26 estados e um Distrito Federal. Então aqui ocorreu a desagregação ou segregação. Segregação é um termo muito utilizado e muito recorrente em concursos públicos. Professor, como é que eu vou lembrar que desagregação e segregação são sinônimos? Quando você lembrar de segregação, lembre-se do apartheid que aconteceu lá na África, ou a luta por direitos civis nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, tinha alguns banheiros que poderiam ser usados por pessoas negras e outros por pessoas brancas. Então, dentro dos Estados Unidos acontecia algo chamado segregação racial, ou seja, uma divisão.
determinados locais poderiam ser utilizados por pessoas negras e outro somente por pessoas brancas. Isso é o que? Segregação, é dividir. Então, se segregação é dividir, é a mesma coisa que desagregação. São sinônimos. Beleza, galera? Lembre-se que o movimento no Brasil nosso federalismo se deu por um movimento centrífugo, porque o poder estava concentrado, já que era um estado unitário, o poder estava concentrado. E posteriormente, quando foram criados os entes federativos, esse poder que estava concentrado, ele foi o quê? Desconcentrado para todos os outros entes federativos. Então aconteceu uma fuga do poder. É por isso que o movimento é centrífugo. Nos Estados Unidos foi o contrário. Eram 13 colônias e elas se juntaram para se tornar um país. Então elas deram poder para um ente maior, um ente federado deles. Então se deu por movimento centrífugo. O poder foi em direção ao centro. Centrípeto. Desculpe o erro. Nos Estados Unidos, o movimento se deu através do movimento centrípeto, em direção ao centro. No Brasil, não. Era um estado unitário e foram criados os entes federativos. Então, houve uma fuga de poder. Por isso que o movimento é centrífugo. Beleza, galera? Pronto. Agora, começando de forma propriamente dita, o que não pôde ser explicitado normalmente em sala de aula. Beleza? Lá no artigo 19 da CF, fala de vedações constitucionais a todos os entes federativos, beleza? Leia o artigo 19 da Constituição Federal. Lá diz que quais são algumas das vedações: subvencionar, embaraçar cultos religiosos ou igrejas, recusar a fé dos documentos públicos e criar distinções, preferência entre brasileiros, beleza? Ou seja, se o governador do estado do Ceará quisesse impor que nesse concurso da Polícia Militar do estado do Ceará só poderia fazer quem morasse no estado do Ceará, isso era permitido ou era vedado? Vedado. Através de qual artigo da CF? Lá no artigo 19, porque não é permitido fazer uma distinção, preferência entre brasileiros. Beleza? Então, o ente federativo, o estado do Ceará, não poderia fazer essa distinção, essa preferência. Beleza? Agora vamos falar um pouco do que não pôde ser explicado de forma calma. Galera, quando a gente falar de competência, existem dois tipos de competências. As chamadas competências administrativa e a competência legislativa. Lembre-se que a competência administrativa pode ser dividida entre competência exclusiva e competência comum. Competência administrativa pode ser dividida em competência exclusiva e comum. Já a competência legislativa, que é de criar, de legislar, pode ser dividida entre competência privativa e competência concorrente, beleza? Professor, quais dessas competências cabem somente à União? A competência exclusiva, que tem caráter administrativo, cabe somente a quem? A União. A competência privativa, que é legislativa, ela cabe somente o quê? A União. Então, tanto a competência exclusiva quanto a competência privativa só cabe a quem? A União, beleza? Então, professor, quer dizer que os outros entes federativos, os estados, o DF e os municípios só vão poder atuar quanto à competência administrativa na comum e quanto à competência legislativa na concorrente? Sim, mas todos eles, em todos os casos, não. Lembre-se, lá na competência administrativa, competência comum, com município, beleza? Então, a competência comum tem ou não tem um município? Tem, com município. Me diga uma competência, professor, comum dos estados, do DF, dos municípios. É o que? Zelar pela CF. Beleza, galera? Isso é uma competência comum a todos os entes federativos. Tanto estado, quanto DF, quanto município. Beleza? Quando a gente falar de competência legislativa, ou é privativa ou concorrente.
Lembre-se, tanto a primeira da administrativa quanto a primeira da legislativa só cabe a quem? A União. Então pronto, quer dizer, professor, que a competência legislativa concorrente cabe a todos os entes federativos, com exceção da União? Não, lembre-se, concorrente. A corrente é pesada para o município. A corrente é pesada para o município. Então, os municípios têm ou não têm competência concorrente? Não tem. Não tem competência concorrente. Beleza? Então, bata um print dessa parte, anote no seu caderno, porque essa informação vai ser muito relevante até o pleno conhecimento desse assunto. Competência administrativa é subdividida em competência exclusiva e comum. Competência legislativa é subdividida em competência privativa e concorrente. Mas, tanto a competência exclusiva quanto a competência privativa só cabe quem? A União. Beleza? Para a gente dar continuidade no nosso estudo, a gente tem que entender que a palavra delegar, que você vai ver mais para frente, ela se refere ao que? A capacidade de atribuir algo a outrem. Ou seja, se algo é delegável, é porque pode ser colocado na responsabilidade de outra pessoa. Você pode delegar, você pode compartilhar, você pode passar essa responsabilidade para outra pessoa fazer. Beleza, galera? Então pronto, você entendeu que tanto a competência exclusiva quanto a privativa só cabe a quem? A União, beleza? Então vamos entender quais são as competências exclusivas e privativas, que só cabe à União, e posteriormente nós vamos discorrer mais sobre as demais, beleza? Competências da União. Se a competência é administrativa, ela é o quê? Exclusiva. E se ela é exclusiva, eu estou afirmando para você, ela é indelegável. Se é indelegável, você não pode atribuir a quê? A outra pessoa, beleza? Veja, a administrativa começa com A, exclusiva começa com E, indelegável começa com I. Circule no seu caderno aí a letra A letra E e a letra I de indelegável. Ou seja, toda vez que você lembrar de uma competência da União administrativa, vai começar com o quê? Com vogal, beleza? Está previsto aonde? Lá no artigo 21 da CF. Lembre-se, quais são as competências exclusivas? Tem algum bizu, professor? Tem. Elas começam com verbos no infinitivo. Manter, declarar, assegurar. Faça a leitura do artigo 21 e você vai ver que a maioria das competências exclusivas da União terminam em quê? Em verbos no infinitivo. AR, ER ou IR, beleza? Então, competência administrativa é exclusiva e indelegável. Tudo é o quê? Letra. Tudo é vogal, beleza? Tudo é vogal. Agora, quando a gente falar de competência legislativa, a gente viu que ou é privativa ou é concorrente. Privativa é da União, não é isso? Então, a competência legislativa é o quê? Privativa. Então, ela vai ser delegável. DPL. Então, a competência legislativa, ela é privativa e delegável. Veja que todas começam com o quê? Com consoante. Enquanto aqui todas começam com vogal, embaixo todas começam com consoante. Beleza, professor, entendi. Eu entendi que quando a competência é administrativa, os verbos finalizam com AR, ER ou IR. Ou seja, são verbos no infinitivo. E para eu lembrar das competências legislativas, o bizu é que quase todas as competências privativas terminam em AU. AU. Regra geral. Existem exceções, professor? Existem. Procedimentos em matéria processual e previdência social não são competências privativas. São competências o quê? Concorrentes. Beleza? As privativas, quase todas da União, terminam em AU. Regra geral. Qual é a exceção? Esses dois casos. Procedimentos em matéria processual e previdência social. Esse tipo de afirmação cai muito nas provas. Beleza? É uma competência da União legislativa,
de forma privativa a Previdência Social? Errado. Previdência Social é uma competência o quê? Concorrente. Beleza, professor. Mas tem aqueles tipos de direito que são mais recorrentes quando a gente fala de competência privativa? Tem. Existe um mnemônico chamado capacete PM. Quais são os direitos que fazem parte da competência privativa da União que está dentro do capacete PM, professor? O direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual, marítimo. Pode prestar atenção. Vários deles terminam em quê? Em AL. É justamente por causa disso que a banca vai tentar jogar o Previdência Social e os procedimentos em matéria processual. Porque o aluno desatento, que não lembrar que esses dois casos são exceção, vai acabar pensando que fazem parte da competência privativa, mas não fazem. Fazem parte de qual competência? Competência concorrente, beleza? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e escrever o restante. Então pronto, galera, dando continuidade. A gente viu quais são as competências exclusivas e privativas da União, beleza? Só relembrando, as competências administrativas são exclusivas ou comuns e a legislativa, privativa ou concorrente. Tanto a primeira da administrativa quanto a primeira da legislativa cabe quem? A quem? A União, beleza? Então sobra a comum e a concorrente. Quando você lembrar de competência comum, lembre comum com município. Ou seja, o município é um ente federativo que tem uma competência administrativa comum. Ela faz parte, beleza? Já lá na competência legislativa, a privativa é somente da União. Já a concorrente, concorrente. Lembre-se, a corrente é pesada por municípios, então 100 municípios. Então, o município não tem competência concorrente, beleza? Professor, mas como se dá a competência concorrente? A competência concorrente se dá da seguinte forma. A União, já que a competência concorrente é a competência legislativa, quer dizer que a União vai legislar de modo geral e os estados de modo suplementar. Ou seja, a União diz quais vão ser as regras gerais e os estados podem o que? Suplementar, complementar aquilo que já está escrito. Beleza? Professor, eu entendi que lá na competência privativa da União, a gente usa o mnemônico capacete PM, não é isso? Beleza. E aqui na competência concorrente, tem algum mnemônico? Tem. Petufo ou putefo, como você desejar. Eu utilizo dessa forma, petufo. Penitenciário, econômico, tributário, urbanístico, financeiro e orçamentário. Beleza? Muitos são ligados a dinheiro. Econômico, tributário, financeiro e orçamentário. E fora isso, tem o penitenciário e o urbanístico. Professor, como é que eu vou decorar isso? Só lendo várias e várias vezes e resolvendo muitas questões. Beleza? Então, já entendemos quais são os direitos que fazem parte da competência privativa da União. É o chamado capacete PM. É o civil, é o espacial, é o penal, é o processual. E aqui na competência concorrente, nós temos o penitenciário, o econômico, o tributário e os demais. Beleza? Lembre-se que na competência concorrente, a União legisla de modo geral e os estados de modo suplementar. Mas me diga uma coisa, professor. Na omissão da União, os estados podem legislar de forma geral? Podem. Então, se a União se omitir e não legislar de forma geral, os estados podem legislar tanto de forma geral quanto suplementar. E se posteriormente a União vir lá e legislar, professor, o que divergir vai ser o quê? Suspenso. Então, a regra geral imposta pela União vai suspender o que foi criado pelo município no que for contrário. Lembre-se, é suspensão. Suspender.
não é revogação. Cai muito nas questões. E o que divergir da norma geral criada pela União vai revogar o que for contrário. Não é revogar, é suspender. É por isso que eu botei bem grandão aqui, ó. Escreva bem grande no seu caderno, suspender, beleza? Beleza. Professor, lá nas competências privativas eu entendi o bizu dual. A maioria das terminações em al são competências o quê? Privativas da União. Mas, lembre-se, as duas exceções dual são competências o quê? Concorrentes, assim como eu coloquei para vocês. A previdência social e a matéria de procedimento processual. São competências concorrentes, beleza? Como é dividido, professor? A União quanto ao poder legislativo, executivo e judiciário. Quanto ao poder executivo, é organizado através do presidente da República e seu vice, mais os ministros. Poder legislativo, Câmara dos Deputados, mais Senado Federal, que vai criar o Congresso Nacional. E quando ao poder judiciário, juízes federais mais TRFs, que é Tribunais Regionais Federais. Quanto aos estados, governador e vice, mais secretários, no poder executivo. No poder legislativo, juízes estaduais, delegados estaduais, deputados estaduais e na Assembleia Legislativa. E quanto ao Poder Judiciário, é os juízes estaduais mais o Tribunal de Justiça. Beleza, galera? A nível municipal, já dá para vocês terem uma ideia? Dá. Nível municipal, Poder Executivo, representado por quem? Pelo prefeito e o seu vice, mais os seus secretários. O Poder Legislativo, aos vereadores, mais a Câmara dos Vereadores. E o Poder Judiciário não tem, porque não existe Poder Judiciário a nível municipal. Só existe Poder Judiciário a nível federal e a nível estadual. Beleza, galera? Então pronto. O município está aqui, assim como dito. Poder Executivo, prefeito e seu vice, mais secretários. Poder Legislativo, vereadores, mais Câmara Municipal. O Poder Judiciário não possui um Poder Judiciário próprio, beleza? Finalizando, galera. Quando a gente fala de DF, suas competências, lembre-se, é vedada a divisão em municípios. O Distrito Federal é vedada a divisão em municípios. Mas os territórios federais, que não são entes federativos, podem ou não podem ser divididos em municípios? Podem. Os territórios federais podem ser subdivididos em municípios, mas o DF, que é um ente federativo, não pode. O Poder Executivo é composto pelo governador, seu vice e secretários. Poder Legislativo pela Câmara Municipal de Deputados Distritais. E o Poder Judiciário, Juiz e Tribunal de Justiça, beleza? Finalizando, o ente federativo com autonomia é um ente federativo com autonomia parcialmente tutelada, o Distrito Federal. Por quê? Porque alguns dos seus institutos são mantidos pela União, beleza? Por exemplo, professor, alguns institutos do Distrito Federal que são mantidos, que são pagos pela União, ou seja, os servidores do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Beleza? Foquem, galera, foquem nas competências administrativas e legislativas. Quanto a esse tema, é o mais relevante e mais importante, beleza? Obrigado, valeu!